Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Amanhã é comemorado o Dia das Mães e nós vamos falar no programa de hoje sobre a importância tanto de sabermos exercer a maternidade, no caso das mulheres que são mães, como também sabermos compreender a importância da gratidão às nossas mães ao sermos filhos, sempre pautando as nossas reflexões no que nos diz a doutrina espírita. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Nossa Senhora foi sempre, na minha infância, uma tutora a quem eu me dediquei de coração. Muitos amigos creem às vezes que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e nossa mãe da cristandade como sendo o vulto maternal mais importante da terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Il genitore mi toglie il fatto, a te il mio cuore chiede mercé, si chiede mercé. Pertanto affano prego a tuoi piedi, giammai non hanno tregua i dolori, il dolor mio dal ciel tu vedi, de salva, oh Dio, il genitor. Ave Maria.
preghiera, propizia sia al mio penar, se per te in petto mi vien la calma d'eterno affetto ti saprò amar, ti saprò amar. La tua speranza mi informi il cuore, la vil possanza del mal cadrà. Per te il gran Dio cela il mio grido, del Padre mio cerco pietà. Ave Maria. O Dia das Mães é neste domingo, dia 14 de maio. O Evangelho de Jesus nos pede para amarmos e ampararmos os nossos pais e mães sempre e demonstrarmos todo o nosso amor e gratidão. Sabemos que algumas relações familiares podem parecer um pouco tumultuadas para os nossos olhos mais imediatistas, porque muitas vezes trazem situações que precisam ser resolvidas e que exigem de nós paciência, compreensão, habilidade para amar e perdoar, mais do que nós estaríamos dispostos a oferecer num primeiro momento. Aprendermos a amar incondicionalmente, aceitando as nossas mães como elas são. E também quando no nosso papel de mães, nós aprendermos a aceitar e amar os nossos filhos como eles são. Um trabalho amoroso, paciente e que nos pede sabedoria. E num mundo em que vivemos hoje, muitas vezes voltado para o egocentrismo, para a busca de uma felicidade fácil, onde ouvimos tantas vezes o conselho de que devemos nos afastar de relações tóxicas, evitarmos pessoas que não nos tratam como nós achamos que merecemos, fica difícil ouvir o convite amoroso de Jesus, amar incondicionalmente, tanto a todos os nossos semelhantes como, muito especialmente, aqueles que nos possibilitaram a oportunidade da encarnação, que são os nossos pais. No nosso papel de filhos, ao estudarmos as palavras e os exemplos de Jesus e do Evangelho segundo o Espiritismo, há muito o que nós aprendermos. Por exemplo, no texto que fala sobre a piedade filial e do compromisso do filho adulto com o bem-estar dos seus genitores, e hoje, em especial, nós lembramos das mães, no capítulo 14, Honrai pai e mãe, nós podemos ler o seguinte: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. O Evangelho também nos lembra do outro lado dessa questão, ou seja, o compromisso da mãe com a formação do seu filho ainda pequeno. E os Espíritos deixam claro a enorme admiração deles diante das mães que sofrem por amor aos seus filhos. É no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que nós podemos ler o seguinte texto: Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus.
Isso nos lembra as mães que sofrem privações materiais, mas que continuam na luta para dar o melhor para os seus filhos, exemplificando tanto a esperança, a fé, como também esse amor incondicional. No capítulo 13, no item que fala sobre os infortúnios ocultos, nós vemos uma história de uma dama da alta sociedade que se dispõe a ajudar uma família muito necessitada e ela vai até esse bairro pobre para levar o seu auxílio na casa dessas pessoas que, como nós vemos na leitura, já a conhecem, ou seja, entendemos que era algo que esta dama fazia regularmente. Ela usa uma roupa discreta para não chamar atenção no meio dos amigos humildes e leva a sua filha junto, para que a menina aprenda, com o exemplo da mãe, a querer ser útil. Isso nos lembra que a função da mãe não é apenas cuidar da alimentação, dos estudos de um filho, não é também só pensar em dar carinho, em proporcionar o lazer. Claro que tudo isso é muito bom e muito importante, mas quando recebemos um espírito como nosso filho, temos como principal objetivo auxiliá-lo para que essa sua encarnação seja a mais proveitosa possível, orientar o seu comportamento para o bem, corrigir as más tendências que ele apresenta, orientá-lo da melhor forma. E disso também fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai Pai e Mãe, quando sugere para os pais uma regra muito importante sobre educação, que diz assim: façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Portanto, a mãe deve amar e educar aquelas crianças que Deus lhe confiou, com foco no seu desenvolvimento como espíritos eternos, observar o comportamento daqueles filhos, ajudar a aperfeiçoar as atitudes deles, para que eles cresçam e se tornem pessoas de bem. No livro Entre a Terra e o Céu, da coleção André Luiz, e inclusive nós temos aqui no nosso canal Caibar Schutel um curso completo sobre este livro, capítulo a capítulo, nós vemos o caso da jovem Blandina, uma moça desencarnada que era responsável por um lar dentro de uma colônia espiritual que acolhia crianças desencarnadas. E ela explica vários erros comuns que as mães encarnadas cometem, desde um desleixo com a formação moral do filho, até mesmo uma intoxicação desse filho através da emissão de pensamentos negativos ou de brigas excessivas dentro de casa. Ela chega a falar que uma mãe pode envenenar o próprio filho através do leite materno durante a amamentação, se ela, porventura, nutrir vibrações desequilibradas. Bom, enfim, ainda temos limitações e falhas, tanto no nosso papel de filhos, como no nosso papel de mães ou avós, quando temos a oportunidade de termos crianças. Daí a importância de estudarmos a doutrina de Jesus, de observarmos a nós mesmos e trabalharmos na nossa própria reforma íntima. E é para avançar nessa caminhada de melhoria que nós estamos aqui encarnados. Então, vamos seguir. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Mais um ano e aqui estamos nós, refletindo no programa com vocês sobre o Dia das Mães. Data que no Brasil é comemorada no segundo domingo de maio. É verdade que nos dias atuais esta data é lembrada cada vez mais sob o foco comercial, com a expectativa de lucro para vários setores da economia, inclusive somente comparável, como nós ouvimos, às festas de final de ano. Situação esta compatível com a natureza e vocação do nosso planeta, de progresso material, que precisa trabalhar, produzir para o seu desenvolvimento. Desta forma, todas as atividades econômicas lícitas, obviamente, fazem parte do processo, gerando emprego, renda, enfim. Mas tem um outro lado neste período
que felizmente também assistimos em torno dessa realidade, né? Dia das Mães. São as manifestações sinceras de amor, gratidão e admiração pelas mamães. As crianças são sinceras, né, nas suas expressões. Adultos lhes buscam a companhia para o abraço e o carinho que só ela sabe oferecer, por mais simples, por mais velhinha que ela seja. Encontramos muitas mensagens e lindos textos que exortam a figura materna. Essa mulher capaz de enfrentar tudo e todos por seus filhos, que recebe a missão divina de ser mãe. E para isto não se importa, não mede esforços para ficar na retaguarda do filho. Mãe é aquela que se sacrifica, que se dedica de corpo e alma pelos filhos. No entanto, há que se considerar que uma mulher, antes de ser mãe, ela é filha de Deus, neste planeta de provas e expiações, que aspira pela sua própria evolução, enfrentando os seus medos, as suas inclinações, nem sempre boas, que traz de outras existências. Por esta razão, nem todas as mulheres, mães biológicas, conseguem levar avante o sublime compromisso e acabam ficando no meio do caminho. Acabamos não nos apercebendo dessa realidade e, por vezes, nos esquecemos que, por mais divina e grandiosa seja a missão de ser mãe, estamos falando de uma filha de Deus e, portanto, necessitada de apoio, entendimento, amparo e compreensão. Nem por isto temos o direito, de apontá-la como fracassada e julgá-la quando ela não suporta a missão. Cabe a nós, em primeiro lugar, não condenar, e sim compreender e, se for o caso, acolher ou simplesmente aceitá-la, pois afinal, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Por outro lado, temos mulheres que, por amor e também por compromisso assumido, antes da encarnação, elas acolhem em seus braços rebentos de outras mulheres, com amor e profunda dedicação. Passam por todos os perrengues próprios de uma mãe biológica para criar os filhos com ou sem o pai presente. Temos ainda tantas avós e até bisavós que simplesmente perpetuam a sua missão de mãe, suprindo o vazio deixado pela mãe de seus netos e bisnetos. Sem falarmos dos casais homoafetivos que resolvem adotar e passam a se dedicar com amor e responsabilidade aos filhos não biológicos, com extremado amor. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é para os pais biológicos que descuidam de suas responsabilidades, talvez por se sentirem isentos, afinal, é a mãe a superpoderosa, dotada de dons divinos, e ele mero coadjuvante. Sendo assim, ele se permite ficar na sua, sem muito compromisso. Tudo bem. Ou seja, se acomoda na ideia de mãe, mulher maravilha, tão exortada por todos. Claro que se trata de um equívoco, nutrido pelo subconsciente daquele que deserta de seus deveres de pai. Me desculpem, gente, se eu estou sendo um pouco prolixa hoje, mas é o que eu gostaria de chamar a atenção para a realidade, no sentido de que as mães, sim, receberam este maravilhoso dom divino e por isto mesmo, muitas vezes lhes é exigido mais do que elas podem dar. Esquecemos-nos da sua natureza de filhas de Deus, como qualquer outro mortal, com suas quedas e subidas e sucessíveis de cometerem erros, inclusive com seus filhos. Bom,
Mas não podemos deixar aqui de homenagear todas as mamães hoje. Assim, eu vou ler para vocês uma mensagem de Meimei no livro Luz no Lar, de Chico Xavier. É assim: Mãe, um dia a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e rojando-se em lágrimas diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, aonde volta só quando está muito exausto, a fim de refazer-se. E sofre, vem a mim, abatido, buscando restauração e conforto. Tu, que deste flores ao alvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro ressequido do solo, consagra-me assim ao insulamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu, complacente, em seu trono de estrelas fulgurantes, e afagando-lhe a cabeça, curvada e trêmula, falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Feliz Dia das Mães a todas, todos que estão aí com seus filhos, biológicos, não biológicos, não importa, todos vocês com esta missão maravilhosa. Feliz Dia das Mães. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é uma satisfação enorme estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a conclusão número 8, que consta lá no livro O Livro dos Espíritos, onde está colocada a seguinte pergunta: os espíritos da codificação espírita, perguntam certas pessoas, nos ensinam uma moral nova, superior àquela moral que ensinou o Cristo? Esta dúvida é esclarecida de forma objetiva pelos espíritos da codificação. Se essa moral não é outra senão a do Evangelho, para que serve o Espiritismo? Não, o Espiritismo não ensina uma moral diferente de Jesus. Nós perguntaremos: antes de Cristo, os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? Sua doutrina não se encontra no Decálogo? Por isso se dirá que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda àqueles que negam a utilidade da moral espírita: por que a moral do Cristo é tão pouco praticada? E por que aqueles que lhe proclamam com justiça a sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Os Espíritos vêm não apenas confirmá-la, mas mostram sua utilidade prática, tornam inteligíveis e claras as verdades que tinham sido ensinadas apenas sob forma alegórica, e ao lado da moral vem definir os problemas mais profundos da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Por
Porque Deus, que o enviou para fazer lembrar sua lei desprezada, não enviaria hoje espíritos para lhes lembrar de novo e com mais precisão, quando a esquecem para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e lhe traçar normas? Quem nos diz que, como afirmam os Espíritos, não são chegados os tempos preditos e que não chegamos ao tempo em que as verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser abertamente reveladas à humanidade para apressar seu adiantamento? Não há algo de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é apenas um único homem ou um profeta que vem nos advertir. A luz surge de todas as partes. É um mundo totalmente novo que se desdobra aos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos mostrou o mundo dos infinitamente pequenos, que desconhecíamos que existissem, e o telescópio nos mostrou milhares de sóis e planetas que também desconhecíamos, as comunicações espíritas revelam o mundo invisível que nos cerca, cujos habitantes se acotovelam conosco constantemente e, contra nossa vontade, tomam parte em tudo que fazemos. Mais algum tempo, e a existência desse mundo que nos espera também será tão incontestável quanto o mundo microscópico e dos sóis e planetas que giram no espaço. De nada, então, nos valerá nos terem feito conhecer todo o mundo, de nos ter iniciado nos mistérios da vida além da morte? É verdade que essas descobertas, se assim podemos chamar, contrariam de certo modo certas ideias pré-estabelecidas. Mas todas as grandes descobertas científicas não modificaram igualmente e até mesmo derrubaram as ideias de maior crédito? E não foi preciso que nosso amor próprio se curvasse diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, e em pouco tempo ele terá o direito de ser citado entre os conhecimentos humanos. As comunicações com seres desencarnados deram por resultado nos fazer compreender a vida futura, fazendo com que a vejamos, nos preparando para os sofrimentos e prazeres que nos esperam, nos aguardam, segundo nossos méritos, e por isso mesmo encaminhar para o espiritualismo aqueles que viam nos homens apenas a matéria, a máquina organizada. Também tivemos razão em dizer que o espiritismo matou o materialismo pelos fatos. Se tivesse produzido apenas esse resultado, já bastante gratidão lhe deveria à sociedade. Porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. O número daqueles a quem proporcionou sentimentos melhores neutralizou as más tendências e desviou do mal é maior do que se pode pensar e aumenta todos os dias. É que, para estes, o futuro deixou de ser uma coisa imprecisa, vaga. Não é mais uma simples esperança, é uma verdade que se compreende, que se explica quando se veem e ouvem aqueles que vêm até nós se lamentar ou se felicitar pelo que fizeram na terra. E concluem os espíritos da codificação. Todo aquele que é testemunha disso
se põe a refletir e sente a necessidade de se conhecer, de se julgar e de se modificar. Amigas e amigos, como ensinou o Mestre Jesus, não só ensinou, mas exemplificou, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E mais, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Esforcemo-nos sempre para superar a vaidade, o orgulho e o egoísmo, trabalhando sempre com fraternidade, solidariedade e caridade, porém com o coração transbordando do verdadeiro amor que o Cristo nos ensinou e exemplificou. Tenhamos sempre gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos benfeitores espirituais pelas oportunidades do crescimento moral, intelectual e espiritual que esta bendita doutrina, filosofia e ciência espírita trouxe para todos nós. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos. E no nosso canal você encontra outros conteúdos inéditos, como aulas e cursos sobre os livros da doutrina espírita. Nós temos também o Evangelho no Lar, que acontece todos os dias, às 9 horas da noite, e muito mais. Se inscreva no nosso canal e confira. Muito obrigada, até a próxima semana e um feliz Dia das Mães.